Olá, tudo bem? Meu nome é Saltiel e hoje estou trazendo mais uma pequena mensagem vinda da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. E hoje estarei aqui trazendo mais uma pequena mensagem vinda da parte de Deus. E peço que, se você gostar desse vídeo, peço o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o botão das notificações para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Bom, eu quero começar lendo esse vídeo lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o verso de número 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo de número 41, que vai dizer assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez-se completa bonança. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Meus amados queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto da palavra do Senhor, que é uma das passagens de Jesus, que é quando Jesus ele acalma a tempestade. Aqui no começo do texto, a palavra do Senhor vai nos contar que um dia estava Jesus junto com seus discípulos, juntamente com uma grande multidão. E Jesus ele chama os seus discípulos para eles passarem para outra margem do mar. Então Jesus ele entra no barco junto com seus discípulos. E ali Jesus ele se despede da multidão. Quando Jesus e seus discípulos estão ali dentro do barco, navegando no mar, Jesus ele vai dormir ali na popa do barco, sobre um travesseiro. A popa do barco naquela época era um lugar de segurança, era um lugar de controle. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus estava dormindo, estava no controle do barco, estava dormindo na popa, estava no controle daquele barco. Então, e de repente começa a ventar muito forte, começa a surgir uma grande tempestade, um grande vendaval. E o vendaval era tão forte que as águas do mar entravam dentro do barco. E assim os discípulos entraram em desespero. Tentaram tirar a água do barco, foram tentando, mas quanto mais tirava a água, mais entrava a água no barco. E assim os discípulos entrando cada vez mais em desespero. E quando ocorria a tempestade, Jesus estava ainda dormindo. Jesus estava dormindo na popa do barco. E os discípulos ali, desesperados, clamaram por Jesus, clamaram por socorro, dizendo: Mestre, não te importas que nós perecemos? Não te importa que nós morremos? Então Jesus se acorda e Jesus ele manda acalmar a tempestade. Jesus ele acalma a tempestade. Ele manda que a tempestade se aquietasse e que o mar se acalmasse. E aí quando Jesus acalma a tempestade, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? E os discípulos se maravilharam
e começaram a perguntar uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar manda e lhe obedecem? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por situações difíceis, passamos por tribulações, passamos por vendavais, passamos por tempestades. É normal que cada um de nós passemos por tempestades em nossa vida. E aqui na passagem nós vemos que os discípulos também passaram por uma grande tempestade. Passaram por uma tempestade, estavam ali desesperados no meio do mar. Porque a água entrava dentro do barco e o vento era muito forte. E os discípulos desesperaram. Só que os discípulos, eles fizeram uma coisa diferente. Os discípulos clamaram ao nome de Jesus. Os discípulos clamaram a Jesus. E assim Jesus, na hora que os discípulos clamaram por Jesus, Jesus acordou e acalmou a tempestade. Muitas vezes, quando nós passamos por uma situação difícil, passamos por uma tempestade, às vezes a gente entra em pânico, às vezes a gente se atemoriza, né? Às vezes a gente até perde a fé em Deus. Só que, meus amados irmãos, uma coisa que eu aprendo dessa passagem de Jesus é que quando os discípulos enfrentaram a tempestade, eles ficaram com medo, sim, mas eles clamaram o nome de Jesus, eles clamaram por socorro, eles clamaram a Deus. E assim, a partir do momento que eles clamaram a Deus, clamaram a Jesus, Jesus acalmou a tempestade. E ali o tempo se fez bonança. Glória a Deus. Então, nós podemos também seguir o exemplo dos discípulos quando nós passarmos por uma tempestade. Que a gente possa também clamar o nome de Jesus quando nós passarmos por uma tempestade. Os discípulos temeram, ficaram com medo, mas mesmo assim, eles clamaram o nome de Jesus e Jesus atendeu o clamor dos discípulos. Glória a Deus. Deus, Ele ouve o meu e o seu clamor. Seja qual for a situação que você esteja passando na sua vida, seja qual for o problema, seja qual for a tempestade que você esteja passando em sua vida. Mas eu quero nesse vídeo te dizer uma coisa, que a partir do momento que você clamar ao nome de Jesus, a partir do momento que você orar, clamando ao nome de Jesus, pode ter certeza que no momento certo, Deus ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai atender o seu clamor e vai lhe ajudar a você superar o problema que você está passando. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa que eu aprendi essa palavra e eu guardei no meu coração um dia, quer dizer, no tempo da pandemia, eu comecei a sofrer muito de crise de ansiedade. E eu sofria demais. Mas a partir do momento que eu ouvi uma mensagem como essa que eu estou ministrando hoje nesse vídeo, que Jesus ele ouve o nosso clamor, eu guardei aquela mensagem no meu coração, eu coloquei em prática. Eu sofria muito de ansiedade no tempo da pandemia. E a partir do momento que eu comecei a orar pedindo por socorro, a orar a Deus, clamando o nome dele, houve um tempo que eu consegui superar a minha ansiedade, para a glória de Deus. Então, seja qual for o problema que você está passando, talvez você esteja até enfrentando também uma crise de ansiedade, enfrentando uma depressão, ou até mesmo qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando. Eu quero mais uma vez te dizer nesse vídeo que a partir do momento que você clamar ao nome de Jesus, a partir do momento que você clamar por socorro em oração, Deus, pode ter certeza que Deus ele vai ouvir o seu clamor. Deus ouve o seu clamor. E Ele vai lhe ajudar a você superar o problema que você está passando. Em nome de Jesus. Amém?
essa foi a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, peça o seu like, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e ative o botão de notificações para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente, que Deus possa abençoar ricamente a cada um, e amém.